Olá pessoal no Brasil, abraço para todos aí aqui de Londres. No vídeo de hoje vou estar respondendo a pergunta aí do João Paulo, que pede para falar acerca da Lua. Esse vídeo está em inglês, vou estar comentando com vocês aqui alguns aspectos aqui, o que acontece sobre a questão da Lua. Lembrando para vocês que provavelmente devo estar no Brasil aí por volta de setembro, na Serra Catarinense. Até lá a gente vai se falando por aqui pelo canal. Mas vamos aqui para encurtar o vídeo aqui. O tempo aqui está meio corrido hoje. Essa questão da Lua, geologicamente, já se sabe que não existe compatibilidade geológica entre a Terra e a Lua. Já se sabe que as duas não nasceram juntas. Vamos passo a passo para poder melhor entender esse assunto. Por exemplo, o planeta Júpiter tem 150 vezes em seu tamanho, 150 vezes em seu tamanho maior do que o planeta Terra. E a sua maior lua não chega a alcançar a metade do tamanho da nossa Lua. Ou seja, existe uma desproporcionalidade em termos de tamanho absurda para um satélite natural. Após a pisada do homem na Lua, os americanos, os russos, foram encontrados materiais radioativos, plutônio, urânio e alguns outros materiais radioativos na Lua. E se chega à constatação de que realmente não existe essa compatibilidade geológica, elas possuem estruturas diferentes. A Lua não possui um campo eletromagnético como a Terra, nem núcleo. A caída de um meteoro, se não me engano, nos anos 80, provocou um chacoalhamento na Lua que ficou tremendo por 3 horas. Essa foi mais uma comprovação científica de que ela não tem núcleo. Ela é vazia por dentro, é oca. Então, são várias outras evidências que existem que as duas não nasceram juntas. Existe um problema de desproporcionalidade também em relação aos cráteres da Lua. Você encontra lá cráteres com 2 km de diâmetro e 80, 100 de profundidade, o que é uma coisa anormal. Se você tem um cráter, por exemplo, com 2 km de diâmetro, você tem que ter pelo menos, no mínimo, aí 400 km de profundidade. Isso não acontece com a Lua. É uma coisa desproporcional, o que leva a crer que esses cráteres provavelmente foram criados artificialmente. E outro aspecto é que eles colocaram a sonda, alguns cráteres, eles tentaram medir e não encontraram fundo. Ou seja, se perdia dentro do buraco, que dali não tinha fundo aquilo. Então, já se sabe, então, que a Lua e a Terra não têm essa compatibilidade geológica entre si. As duas não nasceram juntas e ela não deveria estar onde está. O que eu sei, que eu tenho de informações espirituais a respeito da Lua, é mais do que isso. Por volta de 5 bilhões de anos atrás, o nosso sistema solar era trino. Possuía cerca de 3 sóis, um deles Herculobus, o nosso Sol era jovem, o outro não me lembro, não recordo o nome. Cerca de 42 planetas, inclusive tão grandes quanto Júpiter, como Júpiter, por exemplo. E esse sistema solar foi destroçado pelas bombas de Quark na Grande Guerra de Órion. Então, os outros 2 sóis foram tirados da sua órbita, ficamos apenas com o nosso Sol. A Lua vinha dessa estrutura. E durante devido aos efeitos colaterais dessa guerra, ela foi colocada no campo gravitacional de Júpiter. E foi colocada na órbita terrestre, na nossa órbita, justamente durante o dilúvio bíblico que soou, que a Lua que provocou os 40 dias de chuva, porque quando ela entra no nosso campo atmosférico, ela rompe uma camada de água, provocando aqueles 40 dias de chuva, tirando a Terra do seu eixo e provocando tsunamis aí de 800 metros que devastaram o planeta. Então, a Lua ela foi colocada justamente durante a passagem de Herculobus, porque naquela época o planeta Nibiru passou entre Marte e a Terra, empurrando a Lua, tirando a Lua da órbita de Júpiter, onde ela estava antes, e empurrando para a nossa órbita. Isso provocou o famoso dilúvio bíblico. Então ela foi colocada aqui justamente nessa época. A Lua, depois de um certo tempo, os Anunnakis que estavam do planeta Nibiru se transferiram de morada etericamente para níveis etéricos da Lua. Então muitos desses seres hoje habitam a Lua. Então o que acontece?
quando eles criaram o Homem Sapiens, foram criados aqueles rituais de procriação, de contratos de procriação para que se povoasse o planeta. Muitas mulheres tiveram que assinar esses contratos e homens também. Então é por isso que a mulher ela tem uma ligação forte com a lua em relação a esses contratos que precisam ser limpos. Por exemplo, época de lua cheia exerce uma função sexual absurda sobre a mulher. Isso são contratos sexuais de procriação que foram assinados durante aquela época, onde a Terra precisava ser habitada. Mas hoje a situação no planeta é outra. Então o tempo passou, o planeta está com um problema de superpopulação e esses contratos continuam aí, não foram limpos. Você veja aí as pessoas tendo filho aí a rodo, sem nenhum planejamento, e continuam tendo, porque são contratos que existem, continuam existindo e não foram limpos, principalmente em relação às mulheres, mas os homens também estão envolvidos nisso. Então, esses seres se transferem para a Lua, onde hoje ela habita, e eles fizeram um pacto com os draconianos de Hegel, a aliança que eu comentei com vocês, Draco-Anui, através da Lua. Eles usam a Lua como manipulador eletromagnético para manter a humanidade atrapada na Terra, reencarnando indefinidamente, como uma prisão. Então essa é a função básica da Lua. É por isso que nos terreiros de Umbanda muitas entidades já estão no patamar mais evoluído, como caboclos, preto velhos, e eles evitam baixar quando a Lua está cheia. Por essa razão, a densidade aumenta. A Lua não nos ajuda espiritualmente, infelizmente, no nosso caminho da ascensão. Então eu sempre recomendo indicar as pessoas manter o seu foco no Sol e não na Lua. Então a Lua ela vinha dessa antiga estrutura de Satik, que era o nome desse antigo sistema solar. Foi construída artificialmente, era uma base de pesquisa de projetos estelares e foi trazida para cá justamente devido à passagem de Herculobos, que está por vir aí novamente. Não sabemos a data e não divulgaremos para evitar pânico, isso não vai servir de nada. Então, durante a passagem de Herculobos naquela época, foi empurrada da órbita de Júpiter para a órbita terrestre. E aqui hoje se encontra, infelizmente, mais atrapalhando do que ajudando, porque ela ajuda a manter a frequência da humanidade baixa, encarnando indefinidamente com amnésia. Infelizmente, essa é a grande realidade. A Lua foi colocada aqui por esses seres que hoje governam o planeta, dentro dessa matriz de controle. Então, basicamente são essas algumas informações que eu tinha para passar em relação à Lua. Poderia estar estendendo esse assunto um pouco mais, mas o tempo aqui está meio corrido hoje. Assim que puder, vou estar trazendo aí mais vídeos aí para o canal com outros temas. Abraço, gente, se cuidem.